Avisos importantes, pessoal. Primeiro aviso. Para efeito de avaliação de contagem do mínimo de linhas, a cópia parcial dos textos motivadores ou de questões objetivas do caderno de questões implicará a desconsideração do número de linhas copiadas, sendo válidas somente as que foram produzidas pelo autor do texto. Ou seja, o que esse aviso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte: se você fez lá a sua redação bem direitinho e tal, e copiou alguma parte, né, copiou uma linha, duas linhas lá do texto motivador, aquelas linhas que você copiaram não vão ser consideradas para a correção. Então, um exemplo bem interessante: se você escreveu bem direitinho 8 linhas, ok? E uma dessas linhas você copiou dos textos motivadores, aquela linha vai ser desconsiderada, ou seja, a sua redação vai ter apenas 7 linhas. E a gente viu que até 7 linhas, né, a sua redação ela vai ser zerada. Então, se você escreveu lá direitinho 8 linhas e teve 2 linhas lá que você copiou, então você vai tirar 0 na redação por causa disso, entendeu? Então, aqui ó, é o seguinte, mas como fazer isso, né? Como você pegar o texto lá do texto motivador e não zerar? Vou pegar a canetinha aqui de novo, né? Canetinha. Ok. Então, como é que você faz para não zerar? Por exemplo, aqui eu coloquei 2 exemplos de textos motivadores que tiveram nas provas anteriores. Esse aqui é um texto motivador sobre a lei seca e esse outro aqui é o texto motivador da prova de 2016 sobre a violência, né, religiosa, né? Então é o seguinte, no texto aqui sobre a lei seca, a gente vê que 97% aprovaram o uso dos bafômetros. Você não precisa copiar do jeito que está escrito aqui, copiar lá na sua prova do Enem. 97% aprovaram o uso do bafômetro, mas você pode colocar, transformar esse 97 em a maioria, né? A maioria, você poderia escrever isso aqui parafraseando, você poderia escrever assim: a maioria dos entrevistados aprovaram o uso do bafômetro. Você poderia escrever desse jeito. Isso aqui é uma parafrasear, isso aqui é parafrasear, você não está copiando do jeito que está lá no texto motivador, ok? Aqui também tem dizendo, ó, menos 6,2%, média nacional de redução de vítimas fatais, né? Você também não precisa copiar isso aqui, mas você pode dizer que houve um decréscimo. Deixa eu só... O que foi isso aqui que apareceu? Isso aqui é besteira. Então você pode dizer que houve um decréscimo na média de vítimas fatais. Você pode dizer assim: morreu menos gente por causa disso, né? Houve menos acidentes fatais por causa disso. Você não precisa copiar realmente do jeito que está lá, ok? E aqui outros exemplos também. Aqui tem dizendo, ó, 12%, não sei o que, não sei o que. Você pode dizer assim, cerca de 10%, né? Você vai parafraseando, certo? Você não precisa copiar. Use a sua inteligência, use outras formas de pegar a informação que está no texto, pegar a informação que está lá no texto motivador e colocar no seu texto, mas de forma parafraseada. Se você for precisar colocar, coloque de forma parafraseada, porque se você for copiar, ou você vai zerar, ou você vai ter aquela linha lá desconsiderada. Outro aviso importante: procure escrever sua redação com letra legível, para evitar dúvidas no momento da avaliação. Redação com letra ilegível não poderá ser avaliada. Pois é, pessoal, na redação do Enem, tente escrever da melhor forma possível. Eu tenho uma letra horrível, como vocês viram aqui eu escrevendo. Mas quando eu vou fazer uma redação do Enem, eu tento escrever da melhor forma possível para que a pessoa que for ler entenda o que eu estou escrevendo, é claro. Então, se você escrever com forma ilegível, se sua letra não der para ler, você vai zerar também, certo? Se ele não conseguir ler sua redação vai ser zerada. Então, preste atenção nisso também. Aqui alguns exemplos, ó. Aqui no lado esquerdo da tela, a gente tem uma redação totalmente ilegível. A gente entendeu um pedacinho aqui do título, né? Tem escrito Brasil aqui, não sei o que, né? Mas agora o resto da redação não dá para entender nada, 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 nada. Você que quer medicina, médico tem a letra feia, mas na hora da prova do Enem você tem que escrever bonitinho, viu? Para ser pelo menos entendido o que você está querendo passar. E aqui do outro lado, né, do lado direito, é um texto, né, com a letra bem legível. Ó. Chega a dar gosto de ler o que está escrito aqui. É claro que não tem muita coisa escrita, né? Só tem escrito aqui seu texto aqui, né? Mas dá gosto de ler isso aqui. Tem até um Deus te ama aqui embaixo, uma mensagem aqui, né? Para você aí.
Então, mais um aviso, né? O último aviso aqui do vídeo, é importante também. O título, ele é um elemento opcional na produção da sua redação e será considerado como linha escrita, ok? Então, o título, ele pode ter como pode não ter. Você não é obrigado a colocar o título. E também você não vai perder ponto se você não colocar, certo? Mas é importante você saber que ele vale como uma linha escrita. Então, se uma redação ele tem que ter até 30 linhas, se você escreveu 30 linhas, mas colocou um título, ele vai ter 31 linhas. Então, aquela última linha não vai ser considerada, ok? E se você escreveu uma redação com o mínimo de linhas possível e colocou um título, pronto, então já vai estar com o número bom de linha, né? Ele não vai ser desconsiderado. Okay? Então, tá aqui, ó, o exemplo de duas redações válidas, né? Duas redações até que tiraram 1000, essas duas aqui, viu? A primeira redação aqui, ela tem título, certo? E a segunda redação, ela não tem título, então não é obrigado a colocar título, é opcional. Se você não colocar, você não vai perder ponto. Mas é importante que você saiba que ele vale como linha escrita, ok?